E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Akawan, trazer mais um vídeo para vocês. Demorei para postar porque eu peguei uma bela gripe nesse feriadão, antes do dia 1º de maio, então até peço desculpa porque eu tô com um pouco de tosse, então provavelmente vai atrapalhar um pouco na fala aí. Mas enfim, a ideia do vídeo de hoje é ainda continuar com aquelas coisas pré-testes de modelo. Tem um fator muito importante que não foi comentado ainda, que é relativamente a hipótese de Bloom nos parâmetros. O que isso significa? Que eles são os melhores estimadores lineares não viesados possíveis. Então, vamos lá. Vou primeiro introduzir o conceito de consistência e eficiência. São esses aqui. Consistência e eficiência. Que é importantíssimo entender esses conceitos para a gente poder voltar para o que interessa, que está lá no Gujarati. Então, beleza. O que significa um estimador ser consistente? Lembrando que, antes de falar de estimador, né? Que um estimador, tu tem uma população onde tu está supondo que uma variável é influenciada por outra e tu tem um valor teórico para cada beta 1 e beta 2. Então, ou seja, existe um valor para beta 2, existe um valor para beta 1 dentro dessa população real. E você quer estimar esse valor baseado num estimador. Esse estimador, a gente diz que ele é consistente quando, conforme o tamanho da amostra aumenta, conforme o tamanho da amostra aumenta, ele converge o valor do beta 1, então, ou seja, por exemplo, beta 1 estimado. Ele converge conforme n tende ao infinito para o próprio beta 1 verdadeiro. Então isso aqui é importantíssimo, o estimador ser consistente. Isso é um pouco diferente de viés. Viés significa o quê? Viés significa que a esperança matemática do estimador é diferente do valor verdadeiro. Isso pode acontecer, porém, o estimador, mesmo ele tendo viés amostral, ou seja, dentro de uma amostra menor ele tem viés, a média dele não é, a média da distribuição de probabilidade dele não é a média real, mas conforme a amostra aumenta indefinidamente, temos que o beta 1 vai convergir para esse valor e a variância, consequentemente, vai cair indefinidamente. Ok. Agora vamos para os conceitos de consistência, vamos para o de eficiência. Então, eficiência nada mais é do que o estimador que eu tenho para estimar esse valor real que existe, ele é simplesmente o estimador com a menor variância possível. Então, eficiência é o que? É o estimador que eu obtive de beta 1, dentre todos os estimadores consistentes para beta 1, para estar o estimador que não é consistente, que não tende para o valor real. Dentre os estimadores consistentes, ele é o que possui a menor variância. Então, o conceito de menor variância está associado com eficiência. Então, vale lembrar aqui, consistência é conforme a amostra aumenta, beta 1 tendeu ao valor, o teu estimador tendeu ao valor verdadeiro e, consequentemente, como ele está convergindo para esse valor, a variância dele vai tender a zero, a variância vai caindo para tender a zero. E o conceito de eficiência é o estimador, dentro dos estimadores consistentes, o estimador que você tem, ele é o de menor variância possível, certo? Ok, por que esses conceitos são tão importantes? Porque eles são reflexo de uma hipótese que se faz para o erro que reflete nas outras variáveis. Eu vou mostrar melhor aqui. Por exemplo, você supõe que o teu estimador linear, o beta 2, né, que está acompanhando x,
ele nada mais é do que uma função linear baseada em k, beta 1, beta 2, x1 e u. O que isso significa? Que o teu estimador é uma função linear que depende única e exclusivamente dessas variáveis. Ok. Como a gente sabe que KI é uma constante, porque está na hipótese de construção dessa equação, beta 1 verdadeiro, o valor é fixo, porque o teu beta 1 da população, apesar de você ainda não conhecer, é um valor só, mais o beta 2, que também é fixo pelo mesmo princípio. X e Y são fixos, né? São não estocásticos, que a gente já determinou isso, é uma das hipóteses lá atrás no modelo. Todos esses caras são fixos, então, na verdade, a distribuição de probabilidade do teu beta 2 vai depender única e exclusivamente do teu erro. Então, ou seja, a distribuição de probabilidade de U é o que vai determinar a distribuição de probabilidade beta. Certo? Ok. Por que isso é tão importante? Porque se a gente assumir que U é independentemente distribuído e possui uma distribuição normal, isso me dá características interessantes para os betas. Eu vou mostrar aqui embaixo melhor. Então, por exemplo, se eu supor que o segue uma distribuição normal e, consequentemente, o beta segue uma distribuição normal, existem algumas restrições para o U, né? Se você for esperto, já vai estar percebendo que várias das hipóteses clássicas lá atrás são consequência disso aqui, né? Por exemplo, que a média do tem que ser zero, ok? Que a variância do tem que ser constante, tá vendo? A esperança matemática do ao quadrado tem que ser igual à variância. Então, ou seja, isso aqui é constante, não deve variar ao longo do tempo. E que não pode existir covariância entre um erro 1 e um erro 2, ou seja, não pode existir autocorrelação entre os erros, né? O conceito de covariância entre os erros e autocorrelação é a mesma coisa, né? Então dá para perceber que já tem 3 hipóteses aqui que já estão matadas do modelo clássico. Por quê? Porque a gente precisa que o U tenha uma distribuição normal, para que o beta tenha uma distribuição normal e para que outras boas características me sejam asseguradas. Eu já vou falar disso mais embaixo. Beleza. Além disso, como a gente está supondo que o U é normalmente independentemente distribuído, além de seguir uma distribuição normal, ele não pode ser correlacionado com nenhum x no modelo também. Então aqui já mata uma quarta hipótese do nosso já mata a charada de uma quarta hipótese das nossas hipóteses anteriores que tinha lá no começo. Ok. Então o que acontece? Por que a gente usa as hipóteses de normalidade para o U, né? A gente vai testar. Outra coisa que eu não falei. A gente vai testar essas hipóteses de normalidade aqui com o teste de Bera-Jark. Então, ou seja, a gente testa as hipóteses se o erro vai seguir uma distribuição normal ou não, através do teste de Bera-Jark. E para testar as outras hipóteses de autocorrelação, heterossedasticidade e etc., que vão aparecendo, a gente vai usar os testes de White, teste de Durbin-Watson, o LM, enfim. Eu vou fazer um vídeo no canal para cada um desses testes para explicar direitinho um por um. Como eles funcionam, qual é a ideia, mas tem um teste específico para cada coisa. Beleza. Opa. Então, aqui... não... Aqui. Beleza. Por que isso é importante pra gente, né? Porque o U, ele basicamente é todas as variáveis que eu não incluí no modelo, né? Então, eu tenho meu modelo assim. YI igual a beta 1 mais beta 2xi mais U. E o U significa todas as variáveis que eu não coloquei no modelo, certo? Então, se eu supor que o U segue uma distribuição normal, eu estou supondo que aquelas variáveis que eu não coloquei no modelo têm uma fraca relação com o meu x e com o meu y do modelo. E, caso essas variáveis realmente tenham uma fraca relação entre si e sejam normalmente distribuídas, o teorema do limite central me garante que, caso isso seja verdade, de que todas as variáveis que eu não coloquei no modelo sigam uma distribuição específica, no caso é normal, né? E sejam... E digamos assim, eles não precisam necessariamente ser independentes, mas que sejam fracamente dependentes, eu consigo assegurar que o também terá uma distribuição normal. Ele pode ser meio forte, mas beleza. Ok, então... caramba.
Aqui, isso. Ok. Por que isso também é bom, né? Porque eu consigo, como eu sei que a distribuição do erro é uma distribuição normal, baseada no que a gente falou agora, eu sei que o beta 1 e o beta 2 também vão seguir uma distribuição normal. Se eu sei que o beta 1 e o beta 2 também vão seguir uma distribuição normal, eu consigo confiar nesses testes que eu vou fazer para esses parâmetros, teste TF, na verdade, né? Que eu vou fazer utilizando dados dos parâmetros. Então, a hipótese de normalidade no erro me assegura uma distribuição de probabilidade nos betas e, consequentemente, me assegura uma hipótese sobre o erro padrão de cada um, que é o suficiente para eu poder realizar os testes TF com segurança. Por que teste TF e o Q quadrado eu excluí, né? Porque o Q quadrado, a distribuição Q quadrada, ela vai ser usada para determinar a variância do y. E tem alguns outros testes mais à frente, vocês vão ver que vão usar a distribuição Q quadrado também. Mas o importante agora, nesse estágio, é entender que é importante a gente saber a distribuição de beta 1 e beta 2, seguir essa distribuição normal, porque me dá uma confiabilidade maior, eu consigo assegurar que os testes TF vão estar mais confiáveis. Então eu posso utilizar, ele serve para alguma coisa, não é um teste que eu estou fazendo que não se aplicaria no caso, ele se aplica. Ok. Além disso, deixa eu ver, blá blá, blá blá. Ok, então eu sei que se eu consigo garantir que beta 1 e beta 2 sigam a distribuição normal, aliada àquelas várias outras hipóteses que vão estar associadas a isso, eu sei que beta 1 e beta 2 são não viesados. O que significa eles serem não viesados? Que conforme que a esperança matemática de cada um é exatamente o valor real do beta 1 e beta 2. Então, ou seja, se eu tenho uma distribuição assim, eu vou fazer um desenho aqui. Se eu tenho uma distribuição do beta do meu parâmetro que eu estou estimando aqui, certo? E o valor do meu parâmetro também vai ser exatamente igual à média dessa distribuição do meu fala de novo. O valor do meu parâmetro real, o valor do beta 1 real vai ser igual à esperança matemática do meu estimador. Então isso significa que a média desse estimador, da distribuição de probabilidade desse estimador, vai ser exatamente igual ao valor verdadeiro. Por quê? Porque eu sei que não existe viés no cálculo desse beta aqui, no estimador. Ok. Além deles serem não viesados, eles são consistentes, ou seja, conforme a minha amostra aumenta, o valor do meu beta, eu vou falar de novo só para fixar, o valor do meu beta, do estimador, ele vai tender ao valor real quando entra de infinito, e a variância vai tender a zero quando entra de infinito. Então, ele vai convergir para esse valor. Ok. E eu também garanto que ele vai ser eficiente, ou seja, que ele vai ser o estimador de menor variância possível dentre os estimadores consistentes. Menor variância possível. Ok. Isso a gente já falou, Já garantiu que beta 2 vai ter uma distribuição normal também. A gente consegue fazer hipóteses acerca do valor verdadeiro do desvio padrão da população, baseado no desvio padrão amostral, na variância amostral, isso em relação a y, tá? Por quê? Porque a gente garante que isso aqui segue a distribuição Q quadrado. Se isso aqui segue a distribuição Q quadrado, por causa da hipótese de normalidade, eu consigo fazer inferência sobre o valor verdadeiro do desvio padrão e da variância da população, o que é muito bom também. E eu consigo garantir que os estimadores vão ser independentes do erro. Isso é muito importante, da variância. Isso é muito importante, mais uma vez, para aquelas hipóteses de heterocedacidade, enfim. Ok. Por que eu estou vendo tudo isso? Porque o que vai acontecer daqui para frente? Esse é o mundo perfeito, né? Esse seria, por exemplo, se todas as hipóteses se concretizarem, eu garanto essas... o beta é linear, obviamente, né? Existe uma relação linear entre x e y, então o beta, o teu estimador é linear. Ok, então, se eu consigo garantir esse mundo perfeito, entre, tipo, que o meu estimador ele é um
melhor possível, eficiente, consistente e tal. Isso não vai acontecer na prática, isso vai raramente acontecer na prática. Então, eu preciso ver o que cada hipótese, quando é quebrada, heterocitacidade, autocorrelação, colinearidade, o que cada uma delas vai impactar nesses fatores de eficiência e de consistência, certo? Então, por isso que a gente está vendo isso agora. Isso é importante para caramba, porque além de você estar verificando, além de você estar entendendo como funciona essa relação, esses tipos de questões de consistência e eficiência associados a um problema de uma hipótese sendo quebrada no modelo do MQO, ou seja, heterocidacidade causa o que nos parâmetros? Autocorrelação causa o que nos parâmetros? Exatamente. O que ele pede dessas características boas? Isso é uma das coisas que são muito cobradas em concurso e ANPEC também. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, colinearidade, o fato de ter colinearidade não afeta nem consistência nem eficiência, por exemplo. Aumenta o erro padrão dos parâmetros? Aumenta. Mas os parâmetros continuam sendo consistentes, continuam sendo eficientes. O que ele causa é um outro problema de não tornar o teste tão confiável, porque o erro padrão aumenta. Mas ele não afeta essas duas propriedades aqui, que são as mais importantes. E o do viés também, né? Então, eu sei que, por exemplo, se aparecer numa prova lá, sabemos que quando o modelo possui colinearidade entre x1, x2, x2, x3, enfim, uma forte colinearidade, sabemos que a hipótese de consistência ou de eficiência é rompida. Não, falso. Então é importante a gente saber isso aqui. Esse foi um videozinho mais curto, era só para ilustrar. Assim, eu ignorei várias coisas, eu omiti várias coisas. Estou tentando passar da maneira mais intuitiva possível a ideia de consistência, eficiência e viés. Então, eu ignorei várias coisas, podem colocar nos comentários, tem várias coisas que foram omitidas mesmo. E a partir de agora, no próximo vídeo, eu pretendo fazer uma simulação de Monte Carlo, até o professor Francis me orientou a fazer isso. O que é uma simulação de Monte Carlo? Eu vou ter a população, eu vou ter todo mundo, eu vou definir a amostra dentro dessa população, e vou ficar quebrando essas hipóteses de heterocidacidade, autocorrelação, colinearidade e tal, para mostrar o que isso ocasiona nos parâmetros, para mostrar como essas hipóteses são quebradas num caso com números, num caso prático. Além disso, depois que a gente ter esse teste do Monte Carlo, para ir brincando com isso, dá para mostrar todos os problemas do MQO dentro do Monte Carlo. Além disso, eu vou aproveitando para ir ilustrando teste por teste. Então eu pretendo falar do teste F, que eu não falei, já passou da hora, na verdade, ainda vou falar do teste F. Vou falar do Berajac, que por acaso utiliza uma distribuição quadrada também. E já vou falando dos outros testes que servem para as outras hipóteses. A gente já vai vendo isso aliado a como fazer um Monte Carlo e creio que isso já seja o suficiente para um primeiro bloco assim, de tudo. Já vai dar bastante trabalho também para fazer. Mas, enfim, é isso. Agradeço a todo mundo que aguentou, que viu até o fim. Crítica, sugestão, pode deixar nos comentários. Na descrição do vídeo tem o drive pro Gujarati, link para baixar o Greto, tem tudo lá, quem quiser dar uma olhada. E é isso aí, até mais.